Nós vamos ter agora o início, uma contextualização do tema com o professor Arlindo Vilasque, já bastante conhecido de todos nós, mas é sempre bom lembrar que o professor Arlindo Vilasque é professor titular, aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo, e também é o orientador desses nossos encontros de formação. Ele vai ter 15 minutos para fazer a sua contextualização. Depois nós vamos ter o relato da socióloga Denise Biscotto, uma experiência bem-sucedida em território. Denise é também uma das coordenadoras do Ateliê de Ideia lá no Território do Bem. Desenvolve um trabalho lá magnífico. Depois do relato da Denise, nós vamos ter um debate de 45 minutos e teremos depois um resumo do texto, Cartografia do Aconchego, como uma cartografia de poder, será apresentado pela Heloísa Carvalho, a Elô, aqui do nosso grupo de estudo. E um debate de 30 minutos. Então, para começar nossos trabalhos, nosso encontro, passo a palavra ao professor Arlindo. Arlindo, está com você a palavra. Muito obrigado, Augusto. Bom dia, Eurides, bom dia, Solange, bom dia, João Recla, bom dia, Maristela, bom dia, Denise, bom dia, Lúcia, bom dia, Heloísa, bom dia, Isis, bom dia, Terezinha, bom dia, Denise, bom dia, Débora, bom dia, Giovanni, bom dia, Graça, bom dia, Jane, bom dia, Eugênia, bom dia, Paulo, bom dia, Inês. Saudações a todos e a todos vocês. Muito obrigado por estarmos aqui juntos uma vez mais. Eu gostaria de dar uma contextualização, conforme vocês sabem, desde o início, o nosso tema maior, o nosso tema guarda-chuva é a economia política. E na economia política, a nossa grande preocupação é como é que nós repartimos o progresso, seja ele econômico, seja ele social, seja ele tecnológico. Então, contrariamente à chamada economia positiva, que está sempre muito preocupada em maximizar ou maximizar lucros, e é sempre em cima do conceito de escassez, nós, na economia política, queremos distribuir os frutos do progresso econômico que nós entendemos ser abundante. Mas nessa temática abrangente, desse guarda-chuva da economia política, nós optamos, enquanto grupo, a concentrar os nossos compartilhamentos no território. E escolhemos isso porque todos nós aqui entendemos que, quando nós vamos à ação, por mais que a gente tenha uma preocupação com o que está acontecendo no mundo, por mais que está acontecendo no Brasil, acontecendo em Vitória, nós atuamos em territórios. Tá? O território pode ser o território global, o território pode ser o território nacional, pode ser estadual, pode ser municipal, mas, no fundo, a gente bota a mão na massa mesmo em territórios localizados. Então, dentro desse aspecto geral, já discutimos urbanização, depois nós discutimos a questão antropológica dos territórios, sob a perspectiva do Darcy. Tivemos no nosso encontro anterior, além de uma discussão sob a perspectiva do geógrafo Milton Nascimento, ambos queridíssimos, ambos afrodescendentes, mas ambos com grandes contribuições de afeto, mas a contribuição de Milton Santos. Né? E começamos, no encontro anterior, uma aproximação de território através de pessoas que atuam no território, que já atuaram no território. Então, parece coincidência, mas não existe coincidência na vida, as duas pessoas que foram, que a gente convidou para fazer esse partilhamento, são, não se surpreendam, mulheres. Mulheres no mês de março, porque mulheres são sinônimo de cuidado. No nosso último encontro, a mulher que cuidou, que
foi Heloísa, e cuidou de quê? Na qualidade de gestora pública, secretária do Meio Ambiente, cuidou de um território, né, chamado território ali de São Pedro. E cuidou do território principalmente no seu aspecto da relação entre os humanos e a natureza, buscando valorizar os dois. Cuidado não existe, para cuidar não existe ou. Não existe cuidar do meio ambiente ou cuidar do humano. Não. Cuida-se do humano e cuida-se do meio ambiente. Não existe como cuidar da saúde ou cuidar da economia. Não. Não se cuida da economia se não cuidar da saúde das pessoas. Estou insistindo muito nisso porque vira e mexe a gente tem esse... e como é que fica a economia? A economia vai ficar maravilhosamente bem se nós cuidarmos das pessoas. E hoje, nós somos brindados com a participação da Denise. Mas antes de a gente ouvir a Denise, eu gostaria de enfatizar que o nosso tema de hoje é território e afetos. Esses vão dizer, mas o que tem economia política a ver com afeto? Nós estamos chamando de economia política do cuidar. Existe uma forma de cuidar. Existe uma forma de produzir o cuidar. Não é produzir cuidar no sentido da máquina, não. Mas existe a forma do cuidar. E é fundamental nós entendermos que muito mais importante do que cuidar para a reprodução, a produção e a reprodução econômica, né, a produção, o cuidar é essencial para a reprodução social. Não existe reprodução social, ou seja, a sociedade não fica estancada ou evolui se não houver cuidado. Não existe maneira de você fazer a reprodução social, principalmente através da cultura, se você não tiver cuidado, né? E aí vem uma questão de economia política. Quem é que mais cuida? Quem é que tem mais afeto? Quem é que são as mulheres. São elas que mais produzem cuidado e afeto, essencial para a reprodução social, fundamental para a reprodução produtiva. Então, tem um encadeamento aí. Tá? Então, quem produz são elas, são as mulheres. E aí eu quero fazer uma ênfase que não é só a mulher enquanto está em casa, né? Não é só enquanto está mãe, enquanto é filha. Eu vejo figurinhas maravilhosas aí que estão cuidando das suas mães nesse momento. Deus sabe com que dificuldade. Mais do que isso, são mulheres que cuidam fora. Basta a gente ver naquelas profissões onde o cuidado é essencial, a grande maioria que está lá são mulheres. Na saúde, na educação, na assistência social, no cuidado da terra, no cuidado das águas. São sempre as mulheres, quer dizer, sempre as mulheres. Somos todos nós femininos, mas são majoritariamente nós femininos, nascidas mulheres. Então, nós precisamos entender que isso é essencial. São vocês, mulheres, que mais produzem isso, tanto para o seu ciclo familiar, quanto para fora. Então, quando eu estou falando de cuidado e eu olho a escala profissional, ou eu olho o mercado de trabalho, quem é que cuida dos nossos filhos quando nós não podemos estar em casa? Tanto nós homens quanto nós mulheres não podemos ficar em casa. Quem é que cuida? É uma mulher. Eu nunca vi, eu não conheço ninguém que tenha contratado um empregado doméstico para cuidar dos seus filhos ou cuidar dos seus idosos. Então, o cuidado é majoritário, não estou dizendo que não exista, mas o cuidado é majoritariamente feito pelas mulheres. E aí tem uma coisa fundamental. Nós, brancos, né, buscamos o apoio,
majoritariamente em outras mulheres ou em mulheres para cuidar de nós, do nosso bem-estar, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos idosos, de nós mesmos. Não é? E quando eu contrato onde? Eu contrato as pessoas mais humildes. Eu contrato as pessoas para lá, normalmente, inclusive, negras. Não é? E aí tem uma contradição extraordinária, tristemente extraordinária. São mulheres que cuidam de nós, dos nossos filhos, dos nossos idosos, e que não têm condição de cuidar de forma adequada dos seus filhos, dos seus idosos, dos seus vizinhos. E essa contradição, a mim, é muito marcante, para mim é muito marcante. Vocês conhecem um caso recente agora de uma empregada doméstica que teve que levar o filho, e a dona de casa, obviamente, aceitou, porque senão ela não teria como, e aí ela teve que sair. O que a Dondoca, eu vou chamar de Dondoca, porque não tem outra expressão, fez, largou o filho, e vocês sabem da tragédia que aconteceu. Então, quem cuida para nós, quem cuida da nossa reprodução social, nossa reprodução social enquanto classe média que é capaz de contratar serviço, enquanto classe alta, nós contratamos alguém para cuidar, para que a nossa reprodução social se efetive. E a pessoa que vai prestar esse serviço não tem condições humanas de cuidar da reprodução social da sua classe, do seu território. Isso, para mim, é absolutamente dramático e eu quero fazer essa acusação. Eu quero apontar esse dedo para a nossa ferida. Nós temos essa ferida enquanto sociedade. Não quero acusar X, Y ou Z, não quero entrar em autoflagelo. Não, o que eu quero é declarar isso para a gente prestar atenção. Aqui não tem ninguém preocupado em doutrinar ninguém. O que nós temos aqui é uma preocupação de compartilharmos aprendizagens, compartilharmos conhecimentos, para que todos nós nos despertemos para isso. E aí tem o lado econômico, financeiro, que é mais trágico ainda. Quer dizer, a mulher da periferia, dos bairros pobres, cuida da reprodução social de nós, classe média, nós, classe alta, nós, classe, às vezes, até um pouquinho mais pobre, mas damos um jeito de ir lá contratar a mulher para cuidar para a gente, né? Ela não cuida para a reprodução social do seu território, muitas vezes, e mesmo nem da sua casa. E aí eu sempre faço uma pergunta: e como é que é a remuneração dessas pessoas que cuidam? Como a maioria é mulher, enquanto categoria mulher, recebem 30% a menos do que os homens. Mesmo os homens cuidadores, quando são eles que exercem, ganham 30% menos. E se nós pegarmos a categoria, isso que eu estou chamando de categoria, um negócio pobre, mas só para simplificar, a categoria mulher preta recebe 30% a menos que a categoria mulher branca. Então, minha gente, se nós precisamos dar a sua conclusão. Se nós queremos ter afeto, se nós queremos discutir afeto, se nós queremos cuidar de territórios, se nós queremos cuidar, eu sugiro que a gente pense um pouco sobre isso, reflita um pouco sobre isso e, mais do que pensar e refletir, haja com muita veemência sobre isso. Desculpa a minha veemência, então não atuem com veemência. Então, com sutileza, vocês são muito mais sutis do que eu. Né? Eu ainda tenho um sangue ainda meio, que às vezes fico mais revoltado. Uma vez mais, bom dia a todas, bom dia a todos. Bela caminhada hoje, nós temos, para mim, é sempre um presente ouvir a Denise, ouvir o depoimento da Denise, ouvir a vivência da Denise, nesse extraordinário trabalho que ela faz de cuidar. E ela, na apresentação dela,
vai mais do que esclarecer qualquer coisa que se fale a respeito. E vou ficar também muito feliz de ouvir a Heloísa, que também é uma cuidadora, falando sobre um texto que discute sobre a geografia dos afetos. Obrigado, Arlindo. Denise, então podemos passar para você. Tá bem. Obrigada aí pelas palavras, Arlindo. É uma honra estar participando aí dessa formação com pessoas que eu admiro tanto, Terezinha, Arlindo, Augusto e outros. E realmente, né, na minha fala, eu deixei toda para você, qualquer embasamento aprofundado, um embasamento mais teórico, e a gente vai conversar a partir de algumas vivências. Eu fiz um roteirinho, uma apresentação. Augusto vai soltar aí para mim, Augusto, por favor. E que eu chamo aí, Augusto? Oi, um instantinho, senhora. Tá bom. Pessoal, aqui, né? Cada um tem o seu panelão, né? Então, a gente vai falar de algumas abordagens, de algumas estratégias aí de aproximação de territórios. Né? Aí. Então, pode passar, Augusto, por favor. Eu trago uma primeira imagem que mostra para a gente, né, uma vista ali do território do bem, onde dos barracos aí pendurados no barranco a gente pode ver... Denise, Augusto, você colocou no modo de apresentação que para mim está parecendo... aparece na tela cheia. Não aparece? Aí embaixo tem o modo de apresentação, aí ele abre. Enquanto Arlindo, Augusto tenta, a gente vai conversando, né? Então, essa foto, que é de uma menina do bairro da Penha, uma foto que eu gosto muito, né? Ela mostra a diversidade de territórios, mesmo lado a lado, né? Então, as pessoas que estão ali penduradas nos morros e conseguem ver os prédios luxuosos e vice-versa. Aí. Que território a gente vai conversar hoje, tá? A ênfase vai ser nos territórios de periferia, mas eu acho importante também a gente conversar sobre como se aproximar de territórios aí, de comunidades, né, ricas, onde vive classe média alta, que muitas vezes a gente precisa, sim. Vou dar um exemplo lá atrás, a época do orçamento participativo, o Morro do Jaburu, ele disputava, né, equipamentos públicos, uma creche com Bento Ferreira. E foi muito importante que a comunidade do Jaburu se mobilizasse de alguma forma para conversar com esses bairros que tinham alguma vantagem, né, em relação a eles, no sentido de mobilização mesmo política, de vereadores mais fortes, de empresários mais fortes, que conseguiam né, trazer mais coisas para ir para esses territórios melhores. Como é que a gente chega nesses territórios? Né? A gente vai tentando puxar fios, né? Vai buscar matérias de jornais, no Instituto Jones, qual é a história daquele bairro, quem protagonizou alguma coisa, e a gente vai tentando criar um cadastro de pessoas para ter alguns pontos de contato e chegar para falar com a comunidade, não só com a associação de moradores, né? Vale lembrar ainda, falando de bairro de classe média, de modo geral, Jardim da Penha, Jardim Camburi, tem sempre 2, 3 grupos políticos, né, disputando esse lugar de poder. E, às vezes, quando você chega na associação de moradores, você está conversando só com parte da potência daquele lugar. Pode mudar, por favor, Augusto? Aí. E aí aqui, né, ali a gente
mostrou um pouquinho da diversidade entre territórios, e aqui a gente quer chamar atenção para a diversidade dentro de um mesmo território. E aí eu trouxe uma fala da dona Nailma, uma mulher que veio do Quilombo do Norte do Estado há muitos anos, porque foi expulsa de lá, e ela tem uma fala que eu acho muito linda, eu queria ler para vocês. O governo e as pessoas do asfalto pensam que aqui no morro a gente é tudo igual. Gente que ninguém quer, nem para trabalhar. Como é que os homens do governo vão fazer as coisas que a gente precisa se nem sabe como nós somos? Acontece que nós, nascidas e criadas no Quilombo, vivemos de um jeito que aqui ninguém... Nós precisamos da terra para plantar e não temos. Pouca gente conhece nossa luta e nossa história. Para você ver, até os tambores que a gente tocava na igreja, o Frei não deixou mais. Não temos mais o jongo para distrair, a folia de reis, os bailes de Congo, e aqui é cada um por si, São Benedito por todo mundo. Os que já nasceram e cresceram aqui acham que tudo que nós contamos é bobo e esquisito. Só sabem fazer muito bingo e emendar no forró à noite, né? Então, assim, quando a gente fala de um território de periferia urbana, né, a gente precisa considerar a diversidade que tem nesse território, né? Como é que os evangélicos não aceitam os tambores, enfim, a diversidade religiosa, são várias as diversidades, né? E isso a gente precisa ter muita sensibilidade para compreender e considerar. Pode mudar, por favor, Augusto. Então, a gente entende que o território é a chave para a transformação, né? Que um território é muito mais que um espaço físico, é um lugar de encontro entre o público e o privado, de intercâmbios com necessidades, oportunidades, diversidades, disputas e variações, né? É no território que tudo acontece ou pode acontecer. E são nessas especificidades locais que nos faz desenhar diferentes estratégias, e daqui a pouco eu vou entrar aí nos casos práticos aí, e possibilidades de aproximação. Então, não tem uma receita de bolo, a gente não chega do mesmo modo nos territórios, né? Eu acho que a gente precisa ser muito humilde, né? E conversar com as pessoas de lá. A aproximação, né, verdadeira, que a gente acredita, transformadora, ela é endógena, ela precisa acontecer a partir do desejo e das forças locais. E o principal desafio no território é identificar e ser capaz de mapear quais são as potencialidades, quais são esses atores e como é que a gente coloca essas pessoas aí a serviço de objetivos comuns. Por favor, Augusto. Então, mostrando assim, eu acho super estratégico, né, quando a gente chega, quando a gente chega num lugar, você fazer mesmo um cadastro. Quem é o coordenador do CRAS? Como é que a gente acessa essa pessoa? Como é que a gente chega ao celular dessa pessoa? Quem são as lideranças formais e informais? A apresentação está indo embora. Acho que eu pulei aqui, vou voltar, você me avisa. Pode voltar, por favor. Mas como é que a gente... né? Isso, estamos aí, Augusto. Ok. Porque acho que ela está indo no automático, Augusto. Como é que a gente... né, ver que projeto social que tem ali, que iniciativa que tem ali, como é que a gente escuta os moradores mais antigos. Gente, é uma delícia promover encontros entre os jovens com os moradores antigos, né? As histórias de ocupações recentes aqui dos Morros de Vitória, os jovens, os filhos, os netos dessas pessoas não conhecem muito. E aí a gente faz mesmo um cadastrão, né, com nome, telefone. A gente tenta ver, identificar como essa pessoa quer entrar em alguma iniciativa de interesse coletivo,
né? Então, assim, um cadastro é muito importante, a gente saber a quem recorrer, né, a depender da necessidade ou para enriquecer mesmo aquela iniciativa. Por favor, Augusto. Mobilização social, né? É isso que a gente está falando. Quando a gente mobiliza, quando a gente chega num território, a gente está mobilizando para alguma coisa, né? A gente está chamando as pessoas para alcançar um objetivo pré-definido. E a gente vende, assim, a gente normalmente é demandado, a gente compra, né? Não vende, a ideia de que alguma iniciativa é de interesse coletivo e que vai ser fundamental para transformar positivamente aquele lugar que a gente está atuando. Então, ela é um ato de troca de informações, né? A gente nunca mobiliza para ensinar alguma coisa ou para levar uma ideia brilhante, né? A gente junta as pessoas para as pessoas trocarem informação e mudarem e conseguirem ter um sentido de público, né, de interesse coletivo. Isso, gente, isso estava muito esvaziado, ainda está na maioria das comunidades, né? As pessoas estão muito desconfiadas, como diz Dona Nailma, cada um por si, São Benedito por todo mundo, as pessoas estão muito desconfiadas. Com a potencialização da violência urbana, que está grande, agora a gente está vendo já nas periferias a milícia, coisa que a gente não tinha há bem pouco tempo, né? Então, as pessoas estão com muito medo de falar, medo de agir, então precisa de uma causa muito convincente para mobilizar as pessoas de grupos diversos, né, para trabalhar por uma causa comum. E precisa ter esse caráter fundamentalmente endógeno. Vamos embora, por favor, Augusto. Aqui, ó, essa experiência aqui dessa foto foi lá em Carapina Grande da Serra, né? Carapina Grande é um território que a gente não tem muita inserção, não tem um banco comunitário, que normalmente é apoio de onde a gente trabalha. Quando a gente começa a mapear essas pessoas, né? E como é que eu, de modo geral, começo a mapear? Eu vou nos conselhos de direito e pergunto, tem algum conselheiro que é morador de Carapina Grande? Né? Ligo, como esse caso era em Serra, para o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Né? Tem alguém aí do CDDH que seja morador de Serra? E a gente vai buscando matéria de jornal e tenta levantar aí uns 20, 30 nomes. Por quê? Quanto mais diversificada essa lista, é mais fácil a gente entrar sem correr muito risco, né? Porque quando a gente entra pelas mãos de uma pessoa, a gente, né, a comunidade pode entender que a gente está favorecendo um grupo político A ou B. Nesse cadastro o Gilmar, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, falou assim, caramba, essa lista sua vai explodir, se colocar essas pessoas numa mesma sala, né? Isso vai dar ruim, porque a rivalidade entre pessoas aí são muito grandes, né? E aí a estratégia foi, então vamos embora buscar na escola estadual os jovens moradores dessa comunidade, vamos começar conversando com eles. E por que a gente estava querendo entrar nessa comunidade? Uma empresa, ela, por compensação ambiental, ela precisava atuar nessa comunidade e não estava conseguindo esse acesso, né? E aí pediu a nossa ajuda e nós, do Ateliê de Ideias, adoramos, né? A gente converte sempre uma prestação de serviço dessa por algum recurso para a gente investir nos projetos sociais. E aí a gente atravessou a BR, foi para a escola estadual, que era do outro lado do asfalto, e conversou com a diretora para ela mobilizar todos os meninos e meninas desse bairro para a gente ter algumas oficinas de tarde. Delícia utilizar um mapa. Quando a gente não conhece um território, a gente joga um mapa no chão com post-it, né?
E ali a gente, em algumas horas, a gente conhece, claro que superficialmente, né, mas a gente tem um retrato do cotidiano da comunidade. Esses garotos, eles foram marcando, né, onde era bom, onde era violento, na praça, que quem morava do lado direito não podia frequentar. Então, a gente tem um retrato. E esses garotos desenharam qual intervenção urbana que eles gostariam que tivesse nesse bairro. A partir daí, né, a gente conseguiu chamar toda a diversidade de liderança, apesar das rivalidades, colocar numa sala e falar assim, olha, os jovens, né, estão precisando deste equipamento para ter uma vida mais aceitável. Até gente, esses meninos pediram nessa reunião, né, para cuidar das pessoas que tinham problema com álcool nessa comunidade. E aí, a partir de um objetivo comum, que era uma intervenção no bairro, decidida, pleiteada pelos jovens, a gente conseguiu, né, colocar um grupo diversificado para conversar e a coisa aconteceu, né? Então, assim, uma ideia de chegar num território, acho que foi isso que o Arlindo pediu, como é que a gente se aproxima dos territórios, né? Uma estratégia é conversar dentro da escola, né? E essa aí foi estratégia mesmo até de salvação. Mas, independente desse conflito, é muito bom conversar com os jovens. É muito bom envolver os jovens no resgate da história do bairro, para eles conversarem com os mais velhos, é sempre muito bacana. Pode mutar, Augusto, por gentileza. Promoção de encontros também, é muito, muito interessante. A gente estava, nesse caso aqui, foi no Território do Bem, as lideranças falando da gravidez na adolescência e que os jovens não buscavam preservativos na unidade de saúde, vários assuntos que envolviam, né? Então, um lado falando que o outro lado é ruim e tal. Quando a gente coloca tudo numa sala, né? Depois desse grupão aí, a gente criou grupos de trabalho, é muito bacana a gente ver os pontos de vista das pessoas se encontrando, né? A diretora da unidade de saúde que estava aí, coordenadora de CRAS, conseguindo ouvir e entender por que isso ou aquilo não acontece, né? Da mesma forma, os jovens tendo acesso às dificuldades, às limitações dos serviços públicos. Então, a promoção de encontros é muito bom para o entendimento da dinâmica comunitária, né? Que as coisas se rivalizam e o que vem da prefeitura não quero, é ruim, e vice-versa. Então, o Fórum Bem Maior, aqui no Território do Bem, já tem uma organização comunitária que dá conta, né, de ter essas sacadas, né, de ver que tem hora, opa, para tudo, que a corda está sendo muito esticada e a gente precisa de estar conversando. Então, articular essa rede, né, é sempre muito legal, é sempre muito legal. Uma roda de conversa, uma tarde, né, em grupos, é sempre muito, muito rico. Por favor, Augusto. Pontes e mediações, né? Eu estou colocando aqui que os territórios de periferia e seus moradores, eles conhecem as suas dores, né? E muitas vezes eles sabem a solução, né? Os doutores da universidade, às vezes, não dão conta de enxergar, porque tem tanta subjetividade, tem tanta sutileza, a gente que é de fora não consegue muito enxergar. Então, eles sabem, né? Eu falo que lá no ateliê de ideias, eu falo que o Cosme e o Valmir são os intelectuais, assim, né? Eu entro no braçal, porque eu tento ajudar a viabilizar, esses dois que eu falei são moradores, um de São Benedito e o outro do Jaburu. Eu tento ajudar a viabilizar as ideias que eles têm, né? Mas o trabalho intelectual é deles, assim, eles sabem onde o sapato aperta, sabem quando funciona e quando não funciona, e eles têm ideias muito legais. Mas essa turma, eles precisam, muitas vezes, de suporte, né, para propor as iniciativas dele, executar um projeto, gerenciar um projeto, precisam muito, né?
Eu coloquei esse símbolo aqui, que é uma coisa que a gente criou no começo da pandemia, foi um projeto de saúde habitacional, porque no final de 2019, a gente tinha feito uma pesquisa, depois eu vou até mostrar um videozinho falando um pouco dessa pesquisa, e nessa pesquisa aponta que há muitas moradias com patologias graves, né? Mofo, infiltração, telhado furado, estrutura ruída. E aí, quando vem a pandemia, os pesquisadores, que eram todos moradores, né, vinham falar, puxa, e aquelas casas que a gente viu, né, com tanto mofo, como é que você fica em casa, numa casa tão precária? E aí a gente conseguiu que várias pessoas adotassem algumas casas. Até o Augusto e o Bubac, né, Augusto? Estão aí tentando adotar mais uma casa, a reforma de uma casa, né? E a gente conseguiu, junto com o Instituto Unimed, a adoção de 4 casas. Doações de pessoas físicas, foram reformas de 2, a Associação Espírito Santense do Ministério Público adotou uma, a gente está tentando reformar de uma em uma algumas casas, enquanto a gente briga por política pública, né, pelo aluguel social ou por uma moradia digna para essas pessoas. Que eu acho que é muito legal esse parêntese, assim, né? A gente sabe que a gente faz no conta-gotas, em doses homeopáticas, e a gente nunca perde de vista que a gente precisa de uma política pública para dar conta dessas problemáticas todas. Mas aí, por que eu trouxe o exemplo desse projeto específico? Semana passada, na reta final da conclusão da Casa de Maria Lúcia, lá no Morro do Jaburu, que foi uma das 4 casas que o Instituto Unimed adotou, depois de tentar contratar mão de obra local, que não é fácil, porque eles não têm nota fiscal e tal, a Unimed resolve contratar uma equipe de 3 pessoas e o carro da Unimed ia de manhã levar essas pessoas lá para o Jaburu, na hora do almoço levava comida para essas pessoas e de tarde trazia de volta essas pessoas. E aí, na semana passada, na reta final da conclusão da reforma, um jovem coloca uma arma pesada, né, na cabeça do motorista desse carro e a turma ficou apavorada, com razão. E aí a gente chama as lideranças comunitárias porque, de modo geral, essas iniciativas são muito aceitas pela comunidade, né? A gente atua ali há quase 20 anos e são muito aceitas. E aí a gente chama, com o tráfico, eu particularmente não converso diretamente, mas a gente manda recado. Aí a gente chama as lideranças do Jaburu, Sebastião e Cosme, para ver o que estava acontecendo, pedindo para a Unimed parar até que a gente pudesse, né, ver o que estava acontecendo. E aí a gerência do tráfico fala que, né, foi uma iniciativa isolada de um jovem, estão chegando jovens de fora e esses jovens não têm vínculo nenhum, né, com a comunidade, e que podia retomar a obra no dia seguinte, que eles davam a garantia. E realmente, quando o tráfico da garantia, está garantido. Ninguém ouça. Né? Então, é isso. Né? Tem esse ator também, além do diretor da escola, da liderança formal, do coletivo de jovens, né? Ainda tem o tráfico, que de vez em quando aparece aí que a gente precisa negociar. Então, a gente pode se aproximar da comunidade fazendo muitas pontes e mediações. Né? Eu acho que é isso que eu faço todos os dias da minha vida. Eu não estou lá, mas a gente conhece as pessoas que estão lá. Então, a gente tem acesso a coisas que a gente, por um telefonema, a gente consegue ajudar. Né? Então, a gente tem acesso à Defensoria Pública, ao diretor da unidade de saúde, e a gente faz muito isso. E a gente, sempre que pode, a gente tenta que a própria liderança faça essa ponte diretamente. Mas, infelizmente, algum coordenador de CRAS, por exemplo, fala, Denise, eu já tive que trocar de número, porque se espalha na comunidade o meu número
a gente não consegue nem trabalhar mais, porque a quantidade de cesta básica para entregar é pequena, o aluguel social, a gente só consegue dar mais um se alguém sair da fila, então é muito difícil, né? Infelizmente, a gente está num lugar que não sei por que os lindos olhos castanhos me permitem que a gente tem acesso a alguns contatos, né, que nem todo mundo na periferia consegue. E aí eu acho que uma outra coisa que esse grupo podia, né, pode pensar em algum momento, como é que a gente age, né, para que essas políticas sociais se ampliem, né, estão cada vez mais escassas e as pessoas estão passando fome, estão passando muita necessidade. Por favor, Augusto. Está em branco aí. Então, né, eu aqui motivos de aproximação. Eu acho que a solidariedade é um motivo nobre de aproximação. A solidariedade. As comunidades sempre se organizaram para se autoproteger, né? Quando a gente vê as histórias de periferia, as ruas foram abertas pelas mãos dos primeiros moradores, as primeiras manilhas colocadas por eles. Então, quem mora na periferia precisa da ajuda do outro para ver, porque está muito difícil, né? Nesse momento, por exemplo, as crianças estão sem aulas, domésticas saem para trabalhar e elas precisam muito dessa... Oi? Para que a gente tenha tempo para passar o seu vídeo, você precisava começar a caminhar para fazer a conclusão. Tá bom, vou fazer isso agora, né? Mas assim, é só chamar essa atenção que a solidariedade ela está enquadrada como um dos direitos humanos na Constituição Federal, e que a gente precisa exercitar isso mais, ou tentar despertar isso nas pessoas, né? E aí eu vou aqui, eu estou exercendo a solidariedade, eu estou fazendo um mundo mais justo e pacífico, né? É só um chamado mesmo, agir o Arlindo já falou. Podemos ir para o vídeo, então, por favor. Essa é a seguinte. Ótimo, coisa do médico. Comenta aí o Augusto. microfone aberto aí que está dando interferência. Deixa eu ver se eu consigo aqui resolver. É um linkzinho. Eu já identifiquei, eu vou só para... Isso aí, enquanto Augusto Estou tentando localizar aqui. Tá. Quer que eu te... Enquanto Augusto localiza o link ali de um videozinho, de uma pesquisa que a gente fez no Território do Bem, que eu já até mencionei, e que mostra um pouquinho o relato de algumas pessoas da importância de se ter dados, né, da região que a gente atua. Você quer que eu te reenvie o link, Augusto? Não precisa não, Denise. Então, foi uma pesquisa toda feita pelos moradores. Identificar prioridades e contribuir para a formulação de projetos inovadores capazes de causar impactos no desenvolvimento e incidir em políticas públicas. Esses são os objetivos... Está faltando a imagem. ...fazeres e perfil dos moradores do Território do Bem, realizado em 2019. Para a realização da pesquisa, os moradores pesquisadores... Compartilhado não, Augusto.
destacar Oi? conceitos de Só o som. Não está compartilhado, não, agora. Agora sim. questionário. Isso. Foi muito bom essa preparação novamente, porque teve coisas diferentes, muitas perguntas diferentes. Para mim, o papel ainda é muito importante fora das redes sociais, os aparelhos digitais. Porque aqui é uma ferramenta que nunca vai ser esquecida, né? O papel e a caneta. Mais importante do que esses Questões e análises. Pode ficar para outra oportunidade, então. Agora vai. Entender melhor a dinâmica comunitária, identificar prioridades e contribuir para a formulação de projetos inovadores capazes de causar impactos no desenvolvimento local e incidir em políticas públicas. Esses são os objetivos da pesquisa Saberes, Fazeres e Perfil dos Moradores do Território do Bem, realizada em 2019. Tá tudo bem aí? Tá aparecendo? A realização da pesquisa, moradores pesquisadores. Aparecendo. Eu vou pedir às pessoas para fecharem as câmeras, que eu acho que vai para ver se melhora a imagem, que para mim está chegando. A construção coletiva do questionário. Eu não sei se é a internet, mas está chegando com um atraso. Foi muito bom essa preparação novamente, porque teve coisas diferentes, muitas perguntas diferentes. Para mim, o papel ainda é muito importante fora das redes sociais, dos aparelhos digitais. Porque aqui é uma ferramenta que nunca vai ser esquecida, né? Que é o papel e a caneta. Mais importante do que se fosse um aparelho digital, porque eles vão achar que ia estar filmando eles, que ia mandar para algum lugar. E eles estão muito seguros, a população que está insegura, né? Então, é tanto que alguns não quis nem dar o telefone. Na elaboração do estudo, tendo em vista garantir a maior consistência das informações e análises, moradores, lideranças comunitárias, representantes de coletivos jovens e organizações sociais e também de equipamentos públicos municipais instalados na região, realizaram análise interpretativa e coletiva dos resultados da pesquisa. Nós usamos essa pesquisa para dar embasamento na nossa justificativa da cobrança de política pública, da cobrança de financiamentos dos projetos sociais que acontecem aqui dentro. A gente sempre costuma dizer o que nós queremos através dos nossos sonhos, através da nossa narrativa, mas ter isso quantificado traz elementos preciosos para a gente começar a dialogar e trazer orçamento, financiamento e política pública para a nossa comunidade. Saberes, Fazeres e Perfil dos Moradores do Território do Bem é uma ferramenta essencial para a empresa Vale do Impacto poder trabalhar no Território do Bem. Acho que o norte, para onde a gente deve atuar, e nem conseguiria fazer o mapeamento dos locais onde são necessárias. Augusto, dá licença, está tendo problema no áudio. Eu acho que já deu para dar uma amostrinha, depois a gente passa o link para que cada um possa assistir. Ação perfeita. Olá, eu sou Jaqueline, aqui da Cada 11. Acho que a gente sobre vários assuntos compartilha o link. da população e deixa registrado quais são os seus maiores medos, os seus anseios, quais as demandas que eles. Ok? Pessoal, o áudio não estava nem vindo junto com as imagens. Depois o Augusto compartilha o link desse vídeo com vocês, tudo bem? É só, né, para dizer que um modo de aproximação, às vezes, é ajudar a comunidade a fazer um retrato, né?
Então, ali eles podem, lindo os depoimentos, né, das pessoas falando que, a partir dessa pesquisa, tiveram mais argumento para pleitear uma área de lazer, para demandar. É um estudo feito pelos próprios moradores, é uma leitura dessa dinâmica comunitária e que instrumentaliza eles para pleitear e conquistar aí algumas ações aí para a comunidade. Em linhas gerais, eu trouxe só isso para compartilhar com vocês, mas estou aberta aí para o debate. Era isso, Arlindo? A expectativa era essa? Uhul, uhul, uhul! Eu preciso dizer mais alguma coisa? Olha só o sorriso. Você se prepare, viu, Denise, que vai ter muita pergunta. Que bom, Terezinha. Vai ser um prazer. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Então, está aberto aí o debate. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, está liberado aí para conversar com a Denise. Eu quero começar. Pode ser? Pode ser, Terezinha. Denise, você sabe que você relatando essa experiência, eu viajei no tempo do projeto CPM BIRD, onde a gente estabeleceu uma relação de diálogo muito bacana com toda a comunidade, e naquela época, foi o que? No início da década de 80, nós tínhamos, quer dizer, a referência maior na comunidade era a associação. Só que com a chegada do projeto, automaticamente a gente foi dialogando com a comunidade inteira, porque, ao contrário, né, daquilo que você falou, da importância de que esse objetivo comum possa nascer, né, da comunidade, a partir desse início de interação que é feita, naquela oportunidade, o projeto veio pronto, né? Só que ele tinha uma metodologia interessante, que era de discutir com a comunidade, não era uma relação de... Tá, ele estava pronto, ele veio, mas a comunidade podia interferir. E foi uma coisa maravilhosa, porque realmente, quando existe essa possibilidade dialógica, para você ter uma ideia, o projeto previa a criação de uma lavanderia comum. E o que os moradores sentiam necessidade? Da água encanada, chegando a todos. E a água encanada chegando não precisaria de lavanderia, porque para as mulheres era muito mais interessante que elas pudessem lavar em casa, porque elas conseguiriam cuidar das crianças, enfim. E foram coisas que a gente foi alterando, mão de obra do bairro, com todas as dificuldades, né? Mas fizemos essa discussão, isso aconteceu. Então, foi um projeto que acabou trazendo essa força, né? Assim, de mobilização, de envolvimento, né? De toda a comunidade. Mas, enfim, eu fui colocando aqui algumas perguntas que são curiosidades mesmo minha, né? Quando você se referiu à diversidade do território que a gente sabe que existe, você fala também do tráfico, né? E a gente sabe, o tráfico está presente em todos os territórios, né? A minha pergunta objetiva é: quem dialoga e como se dialoga, né, com o tráfico, né? Eu tenho essa curiosidade. Outra curiosidade que eu tenho, mais referente ao território do bem maior, é por exemplo, às vezes eu percebo que algumas iniciativas, que são várias, né, que o território tem, elas estão ligadas a outras iniciativas maiores, como a da CUFA.
né, que é a central de favelas, não é isso? A Central Única de Favelas do Brasil, né, que é é um movimento também, né, que tem interferido nas favelas. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho disso. E qual foi a outra questão? Sim, na experiência que você citou lá na Serra, não me lembro mais o nome do bairro, você falou que vocês partiram a partir de um projeto, de uma empresa, né, que queria fazer uma ação. Enfim, como é que compatibiliza isso com a questão das necessidades reais que estão lá no território, né? Até que ponto se respeita mesmo isso, né? Queria que você falasse um pouquinho. Aí depois tem mais coisas, mas a gente deixa para frente. Então, tá bom. Eu queria fazer uma pergunta. Vai seguir ou vai responder uma por uma? Eu me esqueço. Vamos por vez. Deixa eu responder a Terezinha depois, tá bom? Terezinha, com o tráfico, né, a gente pede a mediação das lideranças comunitárias. Né? Eu, particularmente, não converso com o padre Kelder, logo que chegou, que se tornou pároco, primeira pároco do território, eu estava com meu companheiro Valmir de trabalho, e o padre falou assim, eu quero conversar com os meninos. Aí o Valmir gaguejou, não, mas Cusmano. Pois ele sentou na moto do Valmir e foi lá conversar com os meninos. Né? Não deu em nada, porque o baile não acabou. A ideia era pedir para acabar com os bailes Mandela, mas os bailes não acabaram. Mas ele foi lá e conversou, respeitosamente. Né? Os meninos respeitaram ele respeitou os meninos, fez uma tentativa ali e não deu certo. Mas a gente pede as lideranças. Né? A gente fez uma grande intervenção uma vez em Floresta, e Floresta é o lugar mais árido do território do bem. Não tem nem uma única via de pedreira. As crianças brincam no morro, num beco de 1 metro de largura. É o único lugar que tinha para essas crianças brincar. E aí a gente queria transformar um terreno lá onde eles matavam, um terreno super pesado. Mas a gente queria humanizar aquele terreno para criar um espaço para as crianças brincarem. Mobilizamos um monte de voluntário e tal. Só que o acesso, você passa, para você chegar, né, sobe 117 degraus de escada e passa por uma viela que tem 3 bocas do tráfico. Né? Aí eu falei, caramba, a gente está levando o menino da universidade, voluntário estrangeiro, a gente não tem que achar aquilo natural, né? Aí eu pedi para a liderança que conversassem com os meninos e foi legal, assim, né? Eles mandaram um recado de volta, que iam fechar para balanço por 3 dias. Então, assim, tem essa... Né? Eles sabem que é para o bem da comunidade. A gente né? Não tem problema, porque a gente não interfere diretamente no negócio dele. Eu falo que quando a gente coloca um jovem para sonhar com o ensino superior, a gente indiretamente está impactando ali no negócio deles, né? Mas a gente, né, não denuncia. Fiquei sabendo de quando que eu fiquei sabendo disso, né? Eu morro de medo, assim. Não sei, não quero saber e acho que aquilo ali não é problema meu. Eu não sou especialista nisso, não dou conta disso, não, enfim, não mesmo. Então, com o tráfico, a gente manda recado, igual agora com a Unimed, né? Presidente da Associação de Moradores e Grupo Nação, 2 organizações de base comunitária. Aconteceu isso, né? A reforma da Casa de Maria Lúcia vai parar se a gente não tiver a garantia. Aí os meninos mandaram recado, né? Pode seguir que a garantia está dada. Tá? Então, é o jeito que a gente lida com o tráfico. Infelizmente, não quero nem falar isso porque está gravado, não vou falar. Depois eu falo com você umas coisas assim que são muito puxadas, muito puxadas. Sobre a CUFA, a gente não trabalha diretamente com a CUFA, tem um coletivo jovem lá do Território do Bem, o coletivo Beco, né, que tem umas parcerias com a CUFA. A gente até conseguiu um apoio do G10 Favelas, a experiência de Paraisópolis, que é impressionante. Né? Paraisópolis
fez na Covid, deixou o bairro com menos casos de Covid do que os bairros nobres, porque eles fizeram um programa dos presidentes de rua muito bonito, uma metodologia belíssima. E aí está com a Fundação Oswaldo Cruz apoiando. Então, assim, a gente tem um vínculo com o G10 Favelas, né? Eu estou participando da Fundação Dom Cabral. Eu tenho participado das reuniões da Fundação Dom Cabral com eles. Agora, às 8h30 da manhã, está tendo uma reunião, o Cosme está lá participando da reunião do G10 Favela, né? Eles estão fazendo um balanço de um ano de Covid e de criar mesmo uma metodologia para tentar minimizar o impacto disso nas favelas, né? Nas favelas. A terceira, ai meu Deus, o que você perguntou por último? Teve uma terceira. A relação com os interesses, né, de quem quer o projeto e a comunidade e o território. Como é que trabalha isso? A gente vive, mesmo precisando de dinheiro, a gente vive declinando convites de prestação de serviço, né? Neste caso, como era uma compensação ambiental, era um direito da comunidade, a gente entrou porque a comunidade ia decidir o que queria e aonde queria, né? Porque assim, eu acho que isso faz total a diferença. Faz a diferença. No território do bem, quando a gente fez um parquinho lá no Jaburu, primeiro a área de lazer do Jaburu, a prefeitura ria e falava assim, gente, um espaço aberto, eles não respeitam nem, né, o cajum, que é fechado, que tem muro, eles destroem, depredam, vocês vão plantar mudinhas bonitas. A comunidade cuida daquilo com um zelo enorme, né? Porque a comunidade quis aquilo, fez junto aquilo, então é diferente. Então, assim, a gente entra nessas parcerias quando a gente tem autonomia, né, de fazer esse diálogo amplo, franco, e da comunidade realmente tomar as decisões. Era obrigação da empresa, era direito da comunidade. Então, beleza, a comunidade vai escolher, né? Então a gente entra nesse... Mas a gente recebe cada convite de arrepiar o cabelo, né? Que a gente sabe entrar nas comunidades, né? Porque a gente respeita, porque a gente chama. Então, muita gente pede para a gente abrir portas e a religião não permite, né? É isso. Pois não? Então, Denise, o que eu queria colocar é o seguinte... Heloísa, só um minutinho, por favor. Eu estou recebendo aqui uma ordem aqui do nosso superior para a gente repartir essa gravação. Eu vou, então... Denise e outros, uma observação. Eu e o Luiz fomos fazer aquele videozinho sobre... sempre o Augusto gosta de a gente colocar uma música para entrar no clima e tal, aí eu e o Luiz ficamos conversando e fomos no Google para ver umas imagens. E aí eu comecei a observar que tem fotos dos bairros, as casas lá nos morros, e fotos bonitas, das crianças, das pessoas, e, de repente, você se depara com foto de armas, com foto de pessoas envolvidas, e isso me incomodou demais, porque aí eu fui procurar nos bairros, nos outros bairros com poder econômico, né, melhor, Jardim da Penha, Praia do Canto, e nada disso. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, gente, por que isso? Não tem uma forma da gente questionar isso sabe, fica uma coisa assim, rotulada, morro, bandido, mais do que as ações desses atores que estão promovendo serviços em função da comunidade. E aí eu fiquei pensando, isso me incomodou demais, porque eu já morei no bairro Forte São João, eu tenho parentes no Morro do Moscoso, eu tenho amigos na Piedade, para todos os lados, em Tararé, Bairro da Penha, São Benedito. E não é assim. E aí você abre e você já depara com isso. Não tem como a gente, não sei, pensar em alguma coisa para mudar isso, já está rotulando. O que vocês têm pensado nisso? Como que está criando
o impacto na comunidade, isso daí. Eu fiquei impactada. E, Luísa, hoje você ainda consegue, né, encontrar ações afirmativas desses bairros, né, quando você bate um Google, né? Eu lembro o Cosme, foi em 2011, eu nunca esqueci disso. Tinham 3 equipes de TV, uma ao vivo em rede nacional lá no Jaburu, para falar até desse parquinho. E ele falou, gente, nunca antes a TV subiu o morro para falar de alguma coisa boa. Né? Regularmente para falar que o traficante é dali, que o mal vem dali, que a miséria vem dali. Então, a gente acha que... Oi? Então, assim, a gente acha que são as ações afirmativas, né? Com isso, qual é o esforço para a gente tentar? Tem depois você procura, o Calango Notícias, tá? É um jornal pautado pelos jovens da comunidade. Eugênia já contribuiu muito com o Calango. Ali tem vários jovens produzindo notícias boas e a gente está sempre tentando criar espaço para que as coisas boas aconteçam, que é a maioria. Só que, no momento, infelizmente, só vai ver notícia de miséria. Gente, a miséria está assolando, como... Eu não conhecia o território do bem nesse estágio. Garçom perdeu trabalho, muita gente sem trabalho, muita gente, a mulherada que segurava a onda em casa, toda sem trabalho, está tudo muito difícil, né? Então, no momento, notícias afirmativas que sobrepõem a isso está difícil, né? Infelizmente. Arlindo, você queria falar, Arlindo? O Arlindo está inscrito, estou lembrando que ainda tem no chat, é Inês. No chat. Eu queria que a Denise concluísse que está falando... Quer que eu leia, Denise? Está no chat? Estou vendo aqui, obrigada. É um pouco disso, Inês, né, que eu até terminei aqui na resposta para a Heloísa, né? Muita gente sem trabalho, muita gente sem trabalho. O ambulante está proibido de trabalhar desses dias de lockdown, né? Então, o velhinho que vendia água de coco para comer no mesmo dia está sem trabalho. Então, a miséria é muito grande, é assustador, né? Aqui no prédio eu fico tentando sensibilizar meus vizinhos. Gente, dispensa essa pobre coitada, né, dessa infeliz, porque não dá para sair de casa largando filho pequeno. Muita gente adoecendo, está um horror. Estamos vivendo um momento muito, muito triste, muito caótico, né? Então, como é que a gente pode ajudar? As pessoas estão fazendo ovo da Páscoa em casa. Então, da Páscoa está aí, vamos tentar, né, comprar chocolate caseiro, chocolate. Às vezes a nossa vizinha está passando aperto, não precisa nem comprar lá no morro. Quanta gente, né, quantos pares nossos também estão numa situação muito complicada nessa época. Então, exercitar a solidariedade mesmo, né? O que eu posso fazer, o que eu posso compartilhar, como é que a gente aciona aqui, né? A gente faz um esforço muito grande para que não cheguem as cestas básicas no caminhãozão, né? Que vá numa mercearia e deixe um crédito lá e depois dá o vale cesta básica, para dar uma aquecida no comércio local, que use a moeda social digital. E aí, nesses esforços, a gente conseguiu 90 cestas básicas do Fundo Nacional de Reforma Urbana. Deixou a gente comprar cestas básicas no comércio local. E já há algum tempo a gente tenta tirar as pessoas da informalidade. Depois do MEI, da criação do MEI, é possível o pobre ser formal, né? Sendo microempreendedor individual. E a gente descobriu que algumas pessoas que lá atrás a gente sensibilizou para regularizar o negócio dele, tinham o MEI, tinham o CNPJ, mas nunca antes tinham emitido uma nota fiscal. Então, a gente pediu ajuda aí no grupo de estudo, ajuda ali a ensinar, né, a pessoa a emitir a primeira nota. Então, tem várias formas da gente manifestar solidariedade e contribuir com as pessoas que estão passando um perrengue muito grande, muito grande. Tá, respondi, Inês? É mais nesse sentido, assim, como é que a gente pode ajudar, né? A gente não está lá e não sabe dos pedidos de socorro,
mas o SECRE está lá, o Instituto João 23 está lá, o Ateliê de Ideias está lá, e as pessoas chegam pedindo socorro, e a gente fica desesperada, porque a demanda é muito grande, né? Então, cada um ver como é que pode ajudar aí. Nesse sentido, Inês. Eu tinha pedido uma questão de ordem, e agora já vou fazer mais que uma questão de ordem, vou fazer uma propaganda aqui em cima da segunda fala. A questão de ordem é que o Valmir, este herói da Denise, de todos nós, teve uma ação fantástica. Ele levou um grupo de ciclistas, majoritariamente mulheres, ciclistas da noite. Né? Olha, eu vou levar vocês lá e lá é seguro. Eu não fiquei sabendo disso através do Valmir, não. Eu fiquei sabendo disso num seminário que a Rede Gazeta promoveu, tá? Sobre mobilidade urbana e as mulheres ciclistas, classe média, que só andam para malhar e não sei o quê, elas estavam encantadas com isso, fascinadas com isso, porque, afinal de contas, elas tinham tido a grande aventura de entrarem no território do bem e saíram de lá. Oh, que coisa maravilhosa! Se isso for repetido, porque a gente precisa contagiar colações dessas pessoas. Vou te dar uma notícia de primeira mão. O Valmir, há anos, né, ele tem o sonho de implementar o projeto do turismo de base comunitária em São Benedito. Há muitos anos, né? A gente já fez vários inventários participativos e a gente descobriu coisas preciosas em São Benedito. Tem um altar pátrio feito no período da ditadura, e o velhinho que construiu é um monumentozinho de cimento com 2 esferas para a bandeira, um velhinho. Lastima tanto que essa bandeira nunca chegou ali. Tem ruína de chafariz, tem ruínas de lavanderia pública. Então, a gente tem um levantamento. A gente conseguiu documentos preciosos na caixinha de documento dos mais velhos, temos tudo escaneado. E agora a gente vai conseguir fazer alguns marcos lá, com setinhas, para sinalizar, para dar ideia. E a ideia é conectar mais o morro com o asfalto, que a gente entende que, a partir do momento que a pessoa vai lá, né, e vê que tem uma comunidade, que tem criança, que tem, né, que não é só o mal, não é o mal que mora lá, eu acho que quebra um pouco esse estigma, Elô, né, que a gente percebe que é tão forte, uma representação negativa muito grande, muito grande. Denise, você me cortou quando eu ia fazer uma propaganda. Desculpa. Não, eu vou protestar. Fazer uma propaganda, quem gosta de comida vegana ou aqueles que ainda não experimentaram uma comida vegana, não tem comida vegana melhor do que da Irene. E a Irene tem um sistema que te entrega em casa, usando um aplicativo local, que sai de lá, vem na sua casa, te entrega. É extraordinário. Vou só indicar para a coxinha de jaca, o bolo de cacau e o quibe de triguilho é divino, é de comer de joelhos. Então, experimentem. Põe contato lá para a gente, Arlindo. Deixa eu aproveitar a propaganda do Arlindo para dizer que no Instagram tem uma página chamada Mapa do Bem, que vocês vão encontrar vários empreendimentos muito legais, do marceneira, chocolateira, a quituteira. Então, tem torta capixaba, tem muitos empreendedores lá. Alguns por vocação, outros porque tiveram que se virar por falta de trabalho, mas tem muita coisa legal sendo disponibilizada, tá? Por homens e mulheres do território do bem. Mais alguma pergunta? Augusto, eu perguntei você... eu estou vendo aqui agora. A gente ainda tem alguns minutos que podemos... temos mais 10 minutos. Mas, se alguém quiser conversar com a Denise. Ô, Augusto, eu posso fazer uma pergunta? É o Paulo, estou sem imagem. Ô, Paulo, pode sim, Paulo, claro. Oi, Denise.
Parabéns aí por sua apresentação, tudo bem? Tudo bem. Nós temos até uma questão específica que o Augusto mencionou, que é a questão da casa da dona Dilma lá, Isso. mas não vamos ocupar esse espaço com essa questão. A minha questão é o seguinte: o Ateliê de Ideia já tem vamos dizer assim, um histórico muito grande de atuação e tal, e o trabalho no Território do Bem é bem divulgado, bem conhecido. Você mencionou uma experiência lá no Carapina Nova, se não me engano, e tal. Carapina Grande. Carapina Grande, né? A minha questão é o seguinte: vocês têm conseguido levar essa experiência, difundir essa experiência para outras comunidades, outros territórios? Tem outros exemplos de sucesso? Porque eu acho que a nossa demanda é justamente ampliar isso, né, para muitos locais. Ótima pergunta, Paulo. Então, Denise, antes de você responder, eu ouvi, eu acho que não lembro o nome da menina do Território do Bem e do próprio Valmir, que eles estariam começando essa experiência em Andorinhas. Você deve ter essa informação, né? Ok. Tá. Mas então, Paulo, existe, inclusive, a Rede Capixaba de Bancos Comunitários. Mas por que, de modo geral, o Ateliê de Ideias consegue fazer mais coisas? O Ateliê de Ideias tem 3 voluntárias master, eu diria assim, no sentido de fazer a gestão da organização, de fazer a gestão de projetos. Eu, Zenaide e Leonora, a gente é voluntária. Eventualmente, em alguns projetos, a gente consegue a remuneração de R$2.000, que é o valor que toda a equipe recebe, porque a gente gasta para trabalhar, né? Eu sou pensionista, né? E eu não preciso E a gente tem, inclusive, este problema na Ateliê de Ideias, que é muito delicado. A gente não consegue fazer sucessão, né? Eu estou para ir para o interior, a gente não consegue. O marido de Leonora arrumou trabalho lá em Belo Horizonte, a gente não consegue uma pessoa voluntária para dar conta, porque a demanda é grande, a gente trabalha muito, né? E trabalha... Então, assim, o trabalho no Banco Bem, ele fica mais visível do que em outros bancos comunitários, né? Porque a gente dá uma assessoria aí que os outros bancos não têm. A gente tenta ajudar a Vista Dourada, a gente contribui, né, em alguns bancos comunitários, mas eles precisariam de voluntários para fazer com que a coisa deslanchasse. De modo geral, nas organizações de base comunitária estão pessoas com baixa escolaridade. Hoje aqui a gente formou lideranças, né? O Cosme dá conta de fazer um Excel, de fazer um relatório, escreve super bem. O Valmir já é um cara mais prático, ele é carismático, ele é do aqui e agora, ele já não dá conta de fazer um relatório, de escrever um projeto, mas a gente treinou já algumas pessoas para fazer isso aqui, né? E a gente não consegue fazer esse acompanhamento mais de perto, essa formação de liderança mesmo, mais de perto em outras regiões. Então, é isso. Então, tem outros bancos, tem outros potenciais territórios com todos os ingredientes para dar certo, mas precisa desse acompanhamento, assim, de uma assessoria. A gente fala que o pobre precisa de assistência técnica e de recurso, até ligar uma musculatura, né? A gente tem muito orgulho, assim, o Território do Bem é formado por 8 comunidades, por 9 comunidades, bairros e comunidades, e a gente conseguiu que 3 das associações de moradores pudessem estar legalmente com seus documentos, pudessem escrever projetos e tal. Quando a gente vê no CPV, são 5 ou 6 na cidade de Vitória, associações regulamentadas. Então, assim, incluindo os bairros nobres, né? Então,
a gente tenta, né, dar autonomia, a gente morre de orgulho assim, de ver a Associação de Moradores de Cararé firmar parceria direto com o Instituto Unimed, a gente ajuda a escrever o projeto, a gente ajuda, agora a gente já não faz mais, tem que dar conta de comprar, de ter uma nota fiscal válida para prestar conta, né? Mas é difícil. Então, para nós dar conta dessas organizações de base comunitárias locais, já dá um trabalho danado, né? E aí a gente não consegue ampliar isso. Mas é isso. E a experiência de Andorinhas foi para frente? Lá tem uma filial do Banco Bem, né? Tem um espaço muito legal que foi cedido pelo movimento comunitário, um lugar que estava abandonado, e a Geisiele deu ali, conseguiu tinta, voluntário, limparam e tal. Hoje é um ponto importante para a comunidade, né? Tem uma psicóloga atendendo gratuitamente lá. É um lugar que faz um bazar que ajuda muitas pessoas. É um ponto de referência bacana. Só que ali é pertinho para a gente. Atravessou a Leitão da Silva, a gente está no bairro, né? Então, assim, é mais fácil da gente acompanhar. E a gente tem um time que é muito apaixonado. A G é uma menina, você deve estar falando da Geisiele. Sim, foi a G, eu não lembrava o nome. A G há 15 anos atrás, a G era favelada clássica, barraqueira, bricona. Que paixão que aquela menina tem, que sentimento de pertencimento. A G é uma das que, meu Deus, como dá trabalho. Essa semana eu falei com ela assim, G, é porque aí passa a mulher que perdeu a casa com a chuva e que o filho não sei o que e tal, aí a gente mobiliza, daí a pouco, G, pelo amor de Deus, o CRAS está aí do lado, a gente não... G, eu falei, não aguento sofrer mais essa semana. Estou tentando te ajudar naqueles 2 casos, não me traga mais essa semana. Então, assim, a gente tem gente muito apaixonada, muito comprometida, né? A gente tem essa proximidade com Defensoria Pública, com o CRAS, com Unidade de Saúde. Poxa, o diretor de Unidade de Saúde, Bairro da Penha, é um cara muito generoso, está trabalhando muito e muito sensível, assim, mas a gente não dá conta, sabe? É muita demanda, gente. Desse jeito, G, não quero saber mais de nenhum caso. Vá para o CRAS, eu falo assim, porque ela dá demanda e se der, a gente está mobilizando, fica só por conta disso, mobilizar a reforma de casa, cesta básica, e a gente... É uma loucura, gente, é uma loucura. As demandas são enormes, sabe? Aí a gente vem para a Secretaria de Educação e fala assim, caramba, como é que o município vem a público e fala que todas as crianças estão na escola? Qualquer projeto nosso, a gente vê que tem fora da escola, né? Tinha a central de compras e quando o caminhão sobe, deixa lá no mirante as compras, os meninos chegam para ganhar um trocado para ajudar a levar a compra coletiva, a cota de cada um no seu comércio. Você vê o menino ali de manhã, você vê o menino de tarde, você oi, que hora você vai para a escola? Não vai para a escola há 2 anos, criança de 9 anos, 10 anos, né? Então, trabalhar para pobre, você tem que ter assim, muita saúde mental, porque tem hora que você fala assim, meu Deus, como a Marinês sai da cama? É uma mulher que ela tem os 3 filhos com anemia de falciforme, o marido preso. Aí eu fico assim, meu Deus, como é que essa mulher tem força para sair dessa cama de manhã? Né? É muita demanda, a gente não sabe. A gente não sabe, a gente só tem ideia, vaga ideia. A coisa da violência urbana é um negócio assim, interna mesmo, né? Tanto da polícia dentro do território, é um negócio, é surreal. É surreal. É muito assombroso. Então é isso, Paula, a gente não dá conta, sabe? A gente ajuda, consegue as máquinas de costura para o projeto lá de Ferrosa, a gente faz muito isso. Né? Tem uma oportunidade, o Estado quer ajudar lá a Ferrosa, mas eles não têm uma documentação para receber as máquinas de costura, aí a gente se presta, o ateliê recebe, passa para lá. Né? A gente faz muito nesse sentido, mas o acompanhamento humildinho ali a gente não consegue, não. Entendeu?
E sobre, Paulo, só te dar um retorno. Ontem, a liderança comunitária de Jaburu já protocolou o pedido para a Defesa Civil ir lá na Dilma, tá, Augusto? Ok. Breve, assim que eles publicarem, a gente avisa. Foi o Adilson que fez o pedido? Não, foi o Cosme. Ah. O Cosme é do Grupo Nação, uma liderança comunitária lá, mas está em contato com a Dilson, com o Paulo Sérgio também. Augusto, se ainda tiver tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Denise. Podemos concluir, então, esse bloco com a sua pergunta, Eurídice. Tá. Denise, quando você falou sobre o projeto em que a Unimed, o Instituto Unimed participa, que você disse que tiveram que levar pessoas de fora do bairro para trabalhar na área de construção, eu fiquei me perguntando, né, embora você tenha dito, né, que é um problema de dificuldade de nota fiscal. Né? Também. Isso acontece. Pois é. O que poderia ser feito nesse caso para que se aproveitasse a mão de obra dentro do próprio bairro? Eurídice, eu disse para você também o problema da nota fiscal, porque, por incrível que pareça, o único mercado que está aquecidíssimo é o da construção civil. Então, o que aconteceu com essa mão de obra que a gente, no final da obra, teve que trazer mão de obra externa? A rotatividade, as pessoas entram, aí conseguem um trabalho de carteira assinada, vai. Então, a gente teve muita rotatividade, já estava assim, na reta final mesmo, de acabamentos. Né? Mas, prioritariamente, a gente tenta a mão de obra local. Né? Só que quem quer trabalho hoje em dia no mercado da construção civil está tendo. Tá? Uma demanda está aquecidíssima. E aí a gente, às vezes, trabalha ali com o menino que bebe, mas a gente gosta também porque está tentando resgatar algumas pessoas. Mas em outros empreendimentos, né, muitas pessoas estão precisando de suporte para gestão, para formação de preço. Ainda ontem, uma costureira teve lá encomenda de 100 bolsas de tecido para a feira e ela não sabia fazer a formação de preço. Né? Então, assim, aparecem demandas de todas as naturezas. Né? Então, a Josi, por exemplo, é uma costureira que está precisando de ajuda para aprender a fazer formação de preços. Tem muitas demandas, gente. Olha, para todo gosto, de A a Z, assim, ó. Né? Por isso que eu falei, Eurídice, é só chegar nesses pontos de contato, na G, no Valmino, no SECRE, no Instituto João 23, no Ateliê de Ideias, que as pessoas vão dar um cardápio assim, de opções, de como é que você pode ajudar uma pessoa, um empreendedor, uma criança, uma família. É muita demanda. Denise, passa para a Josi como é que as empresas, as micro, pequenas e médias empresas de vestuário calculam o preço. Pega o insumo mais caro, que obviamente é tecido, multiplica por 3. É assim? Todos os coleguinhas da universidade foram lá, não sei o quê, e chega esse mágico número 3. Adorei. Multiplica por 3. Tá? Adorei. Não, porque tem esse detalhe também. Às vezes a pessoa quer ajudar dando uma fórmula, uma equação, e não vai rolar. Né? Adorei. Tanto cálculo que não consegue fazer coisa nenhuma. Vai lá, eu aprendi isso com uma costureira em Colatina, lá na época chamava APL de Colatina. Como é que a senhora forma preço? Moça, eu faço o seguinte, eu pego o preço do tecido e multiplico por 3. Adorei essa lição. Eu levei isso para o Sebrae e o pessoal do Sebrae, pior é que dá certo. Que maravilhoso, adorei. Tá vendo, Eurídice? Sua pergunta foi boa, hein? Já estou levando para a Josi uma solução para o problema dela. Denise, nós queremos agradecer muito a sua participação. Você tem mais um minutinho para alguma coisa que você queira acrescentar. E, se quiser ficar, é um convite que a gente faz, que nós vamos ter mais uma hora, mais ou menos, 1h30, de continuação de debate com a Heloísa.
está convidada também para participar. Mas muito obrigado pela sua participação. E o que nós escutamos hoje aqui de você vai nos ajudar muito nas nossas ações no grupo de estudo. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, Augusto. Me sinto honrada de estar aqui com vocês.